Bom dia, irmãos, graças e paz de Cristo. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui hoje, né? Deus ter nos dado a oportunidade de aprender mais um pouco sobre esse conhecimento de um tema muito importante, que são povos ainda não alcançados. Então, eu também quero pedir aos irmãos que estão aqui conosco presencial, aos que vão assistir também esse vídeo pelas redes sociais, que possam nos ajudar também depois compartilhando nas suas redes sociais para o avanço do reino. Amém? Vamos fazer uma oração para iniciar. Senhor Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, ó Pai, pelo dia de hoje, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, pela minha vida, Senhor, por o Senhor ter me sustentado até aqui, por essa igreja, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando agora de aprender mais, Senhor, essas informações sobre os povos que ainda não foram alcançados, Senhor, neste mundo e no nosso país, ó Deus. Que o Senhor seja comigo, que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser unicamente para a honra e glória do Teu santo nome, guiado pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. E que venha fazer efeito, Pai amado, Pai querido, nos corações que aqui estão, porque eu creio, ó Deus, que aqui existem corações contritos, Senhor, quebrantados a Ti, e que o Senhor despertará, Senhor, nossos irmãos, cada um, Senhor, conforme o Senhor escolheu, para ajudar, Senhor Deus amado, Deus querido, neste ofício que o Senhor tem nos colocado aqui, na junta missionária dessa igreja, Pai. Te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor é. Pedimos por estes povos, pedimos pela vida de cada um dos irmãos, pela liderança, Senhor, pelo pastor dessa igreja, Deus. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando de nós e nos abençoando, ó Deus. Rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. E faz com que nós venhamos estar cativos, ó Pai, com as mentes e os corações a Ti, para este ensino e este aprendizado. Te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos iniciar, irmãos, o tema dessa palestra é sobre povos ainda não alcançados. Tá? Então, ali é uma foto que apenas ilustra sobre alguns povos, os povos que existem nesse mundo. Então, coloquei aqui essa pergunta para que nós venhamos a refletir, né, e conversar um pouco agora nessa parte, discutir espontaneamente que alguém queira se manifestar. E essa pergunta, ela fala assim: qual o conceito que você tem definido sobre missão? O que é missão para você? Aí eu gostaria que algum dos irmãos se pudesse responder, com aquilo que tem para si, no caso, né? Alguém se prontificasse. Se ninguém se prontificar, eu vou escolher alguém. Não? Então, presbítero Amarildo. A cumprir algo, né, ou que recebe a ordem de cumprir essa missão, esse objetivo final, né? No caso aqui, missão evangelística, né? Mas a missão é genérica. Você recebe de uma ordem, vai e faça, tipo de missão. Sim, muito importante, bem parecido. Pode passar. Então, eu peguei aqui uma referência de um dos missionários mais conceituados aqui no nosso país, inclusive ele é missionário o chamado dele foi despertado desde a adolescência na nossa própria igreja, denominação na IPB, ele é filho de pastor da IPB, e de acordo com o conceito do Ronaldo Lidório, missão é um movimento salvífico que proclama e evangeliza os não convertidos e faz do coração e da ação de Deus de escolhermos, revelado nas Escrituras, no qual o Evangelho é prometido, no Messias, a todas as pessoas de todos os povos espalhados pelo mundo. Portanto, é um movimento de Deus. Então, de acordo com o conceito dele, esse é um dos conceitos sobre missão. Mas mais para o final nós vamos ver um conceito bíblico sobre missão. Então, o tema além dos povos não alcançados, mas ele originou especificamente desse tópico aqui, que são regiões áridas. O que significa a palavra árida? Ela deriva da palavra árida, no caso árido. Que produz pouco, estéril. E aí, aqui começam as informações e os dados
que talvez algum dos irmãos não tenham conhecimento, até então também eu não tinha, então até eu me envolver com missões, onde eu comecei num voluntariado ano passado numa ONG, né, uma ONG de refugiados, a maioria deles eram africanos, então foi quando eu comecei a ser despertada e me interessar mais pelo assunto, para começar a pesquisar e estudar sobre os demais povos, os não alcançados. Então aqui são alguns dados que falam no mundo. Então diz assim: no mundo existem 40 países e cerca de 6.000 povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Então esse é um dado recente, é inclusive desse ano, e há alguns anos atrás essa estatística ela era maior ainda, mas graças a Deus, né, pela vontade soberana e pela obra de Deus, esses números têm sido reduzidos a cada dia, por conta das escrituras e das promessas terem sido se cumpridas a cada dia, mas é isso. Existem 1.800 línguas, idiomas e inclusive dialetos no mundo todo, sem nenhum versículo bíblico. Então, no caso, nós aqui, que moramos aqui em Itapevi, tem muitas igrejas aqui, poucas igrejas, né, ou talvez nós somos a única reformada, tem igrejas pentecostais, neopentecostais, diversos tipos de igreja. Então, todos nós, de certa forma, até mesmo de algumas outras religiões, católica, tem acesso à Bíblia. Porém, esses povos dessas línguas e idiomas desses países, que são 1.800 ao todo, não existe inclusive nenhum versículo sequer, nem João 3,16 traduzido para a língua deles. Então, ou seja, eles nunca nem ouviram falar de Jesus e nunca ouviram nenhum versículo bíblico. E aqui lista quais são os 4 grandes principais barreiras para que isso não aconteça, para que não venha a existir o avanço. Então existem essas barreiras, que são o tópico da geografia, a questão política, linguística e cultural. E no caso assim, com relação à experiência que eu tive, né, o ano passado, eu passei o ano todo como voluntária numa ONG de refugiados e a maioria deles eram africanos, existiam também alguns sírios, egípcios, enfim. E aí, realmente, uma das principais barreiras quando eles chegam aqui, que Deus tem mandado muitos imigrantes aqui para o nosso país, para o nosso estado, inclusive, é que eles não conhecem do nosso idioma, e nós também não dos dele. Só que a maioria desses povos, em alguns países, um exemplo na África, eles já crescem, eles já aprendem falando 4 idiomas. Nós aqui só aprendemos falando um, certo? Crescemos aprendendo um idioma. Eles não, eles têm o inglês, o francês, eles têm o crioulo e os dialetos, que são idiomas específicos de tribos. Alguns países ainda existem tribos. Então, quando eles chegam aqui, uma das principais dificuldades e barreiras é a questão do idioma. Porque eles chegam aqui sem condições, principalmente desses países onde é fechado, a evangelização não é aberto para que seja proclamado, eles chegam aqui fugidos. Também por questões políticas, barreiras sociais, perseguição, eles vêm para cá sem nada, sem família, sem perspectiva às vezes, ou justamente com uma perspectiva de melhoria, mas eles chegam aqui com a roupa do corpo, muitas vezes sem documentos. Então eles chegam aqui e precisam reconstruir a vida, eles precisam de uma moradia, precisam de alimento, de emprego, de aprender um novo idioma. E o idioma, na minha opinião, ele acaba sendo um dos principais, porque Deus os transporta de lá para cá. Eles vêm de alguma forma, muitas vezes ilegal ou legalmente, mas eles chegam até aqui. Quando eles chegam aqui, eles não conseguem se comunicar. Então, por isso também que é muito importante as pessoas que tenham interesse em alfabetizar essas pessoas que precisam aprender um outro idioma, para que elas possam recomeçar a vida delas aqui no país, porque já é difícil para nós, que moramos aqui, que temos muitas vezes mais chances ou mais condições de ter um outro emprego. Mas eles, quando chegam aqui, para eles é mais difícil ainda, porque eles sofrem um certo tipo de preconceito. Apesar deles muitas vezes também terem qualificação profissional, serem formados, terem mais idiomas do que nós, mas eles sofrem o preconceito de ter essa oportunidade de um novo emprego, até aprender um novo idioma, e isso leva tempo também, inclusive. Mas é isso. Então aqui, até então foi falado na questão do mundo, né? No mundo todo, alguns dados do mundo. Aqui especificamente nós vamos falar agora do nosso país, que é o Brasil. Então no nosso país, mais de 1.000 etnias indígenas sem nenhum missionário. Isso é o que existe, isso é o dado atual hoje no nosso país. Então, os índios são esses povos, existem vários tipos de comunidades indígenas, muitos mesmo, tem vários nomes, e são esses os povos que
não tem nenhum missionário. Então, no nosso país todo são mais de 1.000 tipos de etnias. Existem também os ribeirinhos. Inclusive, um dos missionários que nós apoiamos, não formalmente, mas de forma informal e indireta, mas apoiamos também, que ele inclusive já veio até aqui, é o nosso reverendo Ivanildo. Ele inclusive nasceu lá, cresceu lá, mora lá, saiu de lá, né, para estudar, para se formar no seminário e permanece lá, em Humaitá, que é no Amazônia. Então essa é a realidade que eles vivem. Eles moram, os ribeirinhos são as pessoas que moram à margem dos rios, então eles precisam de balsa para se locomover, tudo é muito longe para eles, assim, para conseguir comprar alimento, produtos de limpeza, coisas que para nós são fáceis, nós vamos na esquina de casa, mas eles às vezes têm que demorar horas e até mesmo dias em condução de balsa por conta dos rios para conseguir chegar até um lugar. Então esses povos, os dados deles são que mais de 10.000 comunidades ribeirinhas, também são 6.000 assentamentos sertanejos e 2.000 comunidades quilombolas não têm a presença de uma igreja evangélica. O cenário deles é diferente. Eles já podem ter ouvido falar de Jesus, pode ter sido de uma forma errada, mas de alguma forma eles já ouviram falar. Porém, onde eles moram, eles não têm acesso a igrejas evangélicas, num geral. Não só reformada, mas qualquer tipo de igreja evangélica. Aqui são os povos dos assentamentos sertanejos, essa é a realidade deles também, muito sofrida no caso, né, que moram nos sertões, sem acesso também à infraestrutura, sanidade básica, o necessário, o básico também. Comunidades quilombolas, que foi o que foi relatado antes, esses são os povos das comunidades. Aqui também é um outro cenário, outros povos, que são 700.000 ciganos de etnia Calon. Esse de etnia Calon foi a maior quantidade, mas existem as outras etnias também. No ano passado, nós realizamos um trabalho muito gratificante, muito edificante lá. Eu acredito que provavelmente, se Deus abençoar e queira, esse ano também, lá no acampamento dos ciganos aqui em Itapevi, lá perto do Vitápolis. Então, nós temos muitos campos para alcançar. Também tem esses outros povos que acabam também, de certa forma, eu creio que ficando mais esquecidos ainda, que são os surdos. Então, menos de 1% dos surdos do nosso país, eles não são cristãos. Eles não foi levado o evangelho a eles, eles não foram discipulados, então eles não são cristãos. E uma curiosidade também que eu não sabia é que os surdos, eles não são mudos, existe uma diferença. A pessoa pode nascer surda, ou ao decorrer da vida ela pode passar a ser surda, mas elas não são mudas, porém elas não falam porque elas não começaram a ouvir. Então essas pessoas que já nasceram surdas, se elas fizerem um tratamento, uma cirurgia, e elas passarem a não ser mais surdas, elas irão aprender a falar, porque elas irão ouvir e elas vão começar a exercitar e vão poder passar a falar. Agora as que já nasceram surdas, também, da mesma forma, tendo chances de ter um tratamento e sendo efetivo, elas podem voltar a falar, assim como voltar a escutar. Mas o foco é que essas pessoas, na condição delas hoje, sendo surdas e mudas, elas também precisam ser evangelizadas e conhecer a Jesus. E isso é feito através do quê? De cursos de Libras. Hoje em dia é oferecido cursos de Libras gratuitamente, tanto pela nossa igreja PB, algumas das nossas igrejas oferecem, em demais organizações sem fins lucrativos, muitas vezes gratuitamente. Então, nós clamamos a Deus, né? É motivo de oração também que eu peço para os irmãos que nós oremos por cada um desses povos, que nós venhamos mesmo de fato ser uma igreja missionária. Cada um pode ser que conheça, tem algum vizinho, alguém que seja surdo e que nós venhamos nos preocupar com a causa desses nossos irmãos, sabendo que muitas vezes a gente pode não ter o interesse de ir lá fazer o curso, mas a gente tem a informação que aquilo existe, que é acessível. E é importante que a gente divulgue isso, que a gente ofereça à pessoa dela saber que ao menos ela vai ter essa chance, essa oportunidade, inclusive também de nós, de fazermos o curso para quem se interessar, para que esses povos, essa comunidade também venha a ser evangelizado no nosso país. Amém? Tem aqui mais um cenário que são referente aos imigrantes. Então, imigrantes de países fechados para o Evangelho, que moram no Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu, há mais de uma década que eles estão aqui morando no nosso país.
há mais de uma década, há mais de 10 anos, ou seja, porém alguns deles ou muitos nunca foram evangelizados por nós. Então o que Deus tem feito? Deus tem trazido esses povos de lá, dos países deles, como nós sabemos. Eu estou dando o exemplo aqui, uma foto dos africanos, né? Eu trabalhei com os africanos no ano passado, mas também temos os sírios e muitos outros imigrantes que têm vindo de diversos tipos de países para cá, porque o Brasil é um país aberto e rico em oportunidade. O Brasil é um país aberto para receber as pessoas, os imigrantes, para trabalho, para emprego, apesar das dificuldades, mas é aberto, diferente de alguns países que não é acessível, não pode-se nem entrar e nem sair. Então nós temos que louvar muito, agradecer, engrandecer a Deus, a oportunidade que Ele nos dá e o que Ele tem feito por esses povos através do nosso país. Inclusive na África, eu não sei se os irmãos estão sabendo, teve aquele ciclone Aida que destruiu tudo, mas nos últimos dias agora já teve um outro ciclone, eu não me recordo o nome, mas já teve algum tipo de destruição também, poucos dias atrás. Nós não sabemos o motivo por que isso tem acontecido, mas Deus tem trazido muitos os que Deus mantém, guarda a vida, muitos desses povos para aqui para o nosso país. E é necessário que nós venhamos entender, que nós venhamos nos conscientizar que cada um pode fazer algo por eles. O mínimo que seja, você ensinar o português que você sabe a uma pessoa que não sabe, você vai dar a oportunidade dela voltar a ter a dignidade de vida dela, de conhecer a Cristo, e isso não tem preço. É um privilégio que Deus nos dá, nos escolhe, mesmo nós sendo tão falhos e tão pecadores, Ele faz isso conosco e tem feito. E eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito pela nossa igreja nos últimos meses, nos últimos dias. Também tem um cenário que é referente nas grandes e médias cidades, os segmentos, as pessoas que também são menos evangelizadas, chega ao extremo do socioeconômico, porque ou são os muito ricos, os milionários, eles também são esquecidos, ou os muito pobres, os mendigos. Então existe esse desequilíbrio. Esses dois povos, eles também precisam ser evangelizados. Tanto os ricos, que têm lá mansões luxuosas, eu compreendo que é mais difícil nós termos acesso a esse povo, até porque eles não nos dão muita abertura para, muitas das vezes, ter convivência, amizade. Mas é necessário que nós oremos, que a cada oportunidade que nós venhamos ter, esses povos também, é necessário que eles venham ser evangelizados para conhecer a Cristo, porque essa é a missão da igreja. Então, aqui foi algo simples, né? Alguns dados que acredito que vai auxiliar muito agora, a partir dos irmãos terem ciência e consciência de que cada um, mediante a isso, pode fazer algo. Pode ter uma ideia nova, uma atitude nova, pode trazer algo de bom e de novo para a vida dessas pessoas, como Ele tem nos sustentado até aqui. Numa igreja, graças a Deus, bíblica, onde nós temos aprendido que cada um de nós venhamos entender e no nosso dia a dia mesmo, continuar fazendo essa missão de ajudar esses povos, que muitas vezes eles estão. Deus coloca eles na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente nem perceber. Mas que agora, cada um de nós venhamos estar mais e mais sensíveis a nos importar com cada um desses povos, sabendo que eles, no mundo e no Brasil, são o alvo, os principais povos que ainda não foram de fato alcançados pela palavra de Deus, e muitas vezes nem por um versículo da palavra de Deus. Então, diz aqui que, né, essa pergunta fica para meditação, mediante a estes dados e informações, qual é o nosso papel como cristãos e como igreja do Senhor? Então, o versículo que exemplifica e define sobre o que nós temos e qual é o nosso papel como missão, fica em Mateus 28, né, que diz lá assim, a linguagem pode estar diferente, mas diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é isso, irmãos, assim, a mensagem que eu tinha para passar, os dados, algo breve, mas que eu acredito que é de muita importância para cada um de nós, porque eu mesmo, quando eu não sabia desses dados, não fazia nem ideia que mais de 40 países não ouviram falar de Jesus, que são fechados para poder entrar, 1.800 idiomas não tem nenhum versículo traduzido, e Deus, Ele depende de nós para que isso venha a ser cumprido. Muitos países, línguas, idiomas, é necessário que venha haver primeiro ainda um estudo, seja
transladado, né, a língua nossa para o idioma deles, para que venha começar um processo de tradução, e algo assim bem demorado, a longo prazo, mas que eu creio, acredito que Deus vai despertar e está caminhando para que isso venha a ser feito. Nós vamos passar um breve vídeo agora. No final daquele movimento moraviano, eles tinham um líder, Nicholas von Zinzendorf. Era um homem de Deus, era um conde rico, um homem que usou da sua herança, da sua influência, do seu título, para potencializar o esforço missionário daquela igreja e enviar missionários por todo o mundo. E aquele homem era um amante da obra missionária mundial. E no final já daquele ápice do movimento missionário ali moraviano, ele sai para uma visita missionária, uma viagem assim missionária, e ele visita alguns missionários. Ele chega até um local e ele se encontra com 2 esquimós. E esses esquimós olham para o conde e falam: nós também precisamos do evangelho, nós moramos lá no Alasca e nós precisamos do evangelho. E ele disse aos esquimós: nós já enviamos todos os nossos jovens, nós já enviamos todos os nossos missionários, já gastamos todo o nosso dinheiro, nós não temos mais como enviar missionários. E ele voltou para a sua casa. E o conde Nicholas von Zinzendorf, ele vai dormir uma certa noite, e o seu coração está assim angustiado, porque aqueles esquimós pedem missionários, querem ouvir o evangelho, e ele não tem quem enviar. Ele vai dormir à noite e ele sonha com Jesus. E esses sonhos com Jesus são sempre sonhos assim belíssimos, não é verdade? Ele sonha com Jesus, e Jesus ali do lado do conde Zinzendorf lhe diz: eu quero que você envie um missionário. É um homem, é um crente, é dessa igreja. Ele é o oleiro, é aquele que faz os vasos de barro ali para aquele vilarejo. É este homem que tem que ser enviado. E o conde então, ele chama o oleiro no outro dia. Nós não sabemos o seu nome, a história não diz o seu nome. Ele chama então o oleiro, e aquele homem de meia idade, é um crente pacato, não fazia parte da liderança da igreja. Ele se apresenta e disse: conde, o que o senhor quer de mim? Ele disse: é o seguinte, os esquimós querem o evangelho, e eu sonhei essa noite passada, Jesus me disse que você é o homem, você é o que nós vamos enviar para pregar esse evangelho aos esquimós. Mas antes que você responda, eu quero lhe fazer 3 advertências. Em primeiro lugar, se você for, você vai sozinho, porque nós não temos mais ninguém para enviar com você. Vai sozinho. Em segundo lugar, se você for, você vai sem sustento, porque nós já gastamos todo o dinheiro enviando nossos missionários. Então você vai aí trabalhando e se sustentando pelo caminho. E em terceiro lugar, eu quero lhe confessar que ninguém aqui faz a mínima ideia de onde é este tal Alasca. Então nós achamos que se você for, você nem vai voltar. Um convite missionário assim meio não tão motivador, não é verdade? Você vai sozinho, você vai sem dinheiro e nem volte. Se nós fizéssemos um apelo assim, eu acho que nós não teríamos candidatos. E esse oleiro olhou para o conde e disse: eu preciso de um tempo para orar, eu preciso de 2 minutos. Ele abaixou ali a sua cabeça, ele orou ali ao Senhor, depois levantou a sua face e ele disse: se o Senhor me conseguir um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu irei. A história não nos fala, mas eu tenho a impressão de que aquele homem estava descalço, não tinha o que calçar. A exigência que ele fez foi um par de sandálias usadas. O conde corre em sua casa, toma ali um par de sandálias, coloca nos pés daquele oleiro e falou: olha, muito bem, fique aí tranquilo, vai para sua casa, amanhã cedo a gente conversa. No outro dia pela manhã, o conde chega até a casa do oleiro para conversar, para organizar, para lhe despedir, e bate aquela porta, ninguém atende, e bate mais, e ninguém atende, e a vizinha corre então ao socorro do conde, e lhe diz: o senhor chegou tarde demais, porque antes do sol raiar, aquele homem, aquele oleiro, me entregou todos os seus bens, e me disse: eu tenho uma obra importante demais, que não pode esperar, e partiu. Jamais foi visto novamente. Nós sequer sabemos o seu nome, não conhecemos os detalhes da sua história,
mas nós sabemos o efeito daquela vida entregue ao Senhor Jesus. Queridos, hoje, mais de 50% de todos os esquimós da terra são convertidos ao Senhor Jesus. Mais de 50% dos esquimós da terra são convertidos ao Senhor Jesus, porque lá no século XVIII, um homem exigiu apenas um par de sandálias usadas para obedecer. Amém? Então é isso. Então, irmãos, esse vídeo, assim, quando eu assisti ele, eu fiquei bastante impactada, porque aquele homem foi e ele não exigiu praticamente nada. Ele só, em alguns minutos, fez uma oração e tendo ali a convicção no coração dele, sentindo o chamado de Deus, ele foi. Ele nem se despediu, ele não tinha recursos, ele possivelmente poderia não voltar, então tudo ficou para trás. É claro que isso não vai ser para todas as pessoas, mas quando a pessoa, né, sente que tem que fazer aquilo, Deus coloca no coração, não existem dificuldades, barreiras maiores do que isso, porque ele pediu só, se possível, um par de sapatos usados. Então fica para nossa reflexão, porque com certeza, como muitas das vezes, nós exigimos tanto do Senhor para fazer algo, sendo que Ele precisa apenas da nossa disposição, da nossa boa vontade e do nosso id mesmo, né? De se preocupar com levar a palavra dEle, o amor ao Evangelho, essas pessoas que ainda não conhecem. Então fica para nós de reflexão um exemplo que é possível sim, mesmo sem recursos, mesmo sem as coisas serem da forma que nós queremos, desejamos ou planejamos, o Senhor irá nos usar, Ele irá fazer a obra dEle através de nós, mesmo nós somos sendo imperfeitos, pecadores, com poucos recursos, então não existem desculpas, né? As desculpas somos nós mesmos que colocamos à frente da obra, do plano, do projeto do Senhor. Então que nessa manhã Ele venha quebrantar os nossos corações, a missões, que nós venhamos cada vez mais, o Senhor nos fortaleça, como uma igreja missionária, a ajudar esses povos que tanto necessitam da palavra dEle e do Evangelho. A fonte, né, todos os dados, ela foi retirada do programa Missão Imundo, da Rádio IPB, foi através de um vídeo, um vídeo no YouTube que eu assisti, de uma palestra do próprio Ronaldo Lidório, e esse texto, esses dados, por escrito, eles foram publicados no Facebook da nossa igreja em 17 de janeiro desse ano. Tá bom? Então é isso, gostaria de agradecer a Deus primeiramente, por Ele ter me dado a oportunidade, os irmãos estarem aqui para aprender um pouco mais sobre a nossa tão rica, né, caminhada cristã. Eu gostaria de agradecer a vida de cada um, e caso os irmãos tenham alguma pergunta, caso também eu não saiba, eu posso pesquisar e responder depois, mas fica aberto para perguntas, comentários e algo do tipo. Existe diferença entre o que é evangelizar, discipular, missão e missões. Evangelizar é quando a gente vai falar das boas novas para alguém que ainda não conhece, não ouviu falar. Nós estamos aprendendo isso, né, no curso de teologia. Discipulado é quando a gente vai caminhar com alguém que já ouviu falar. Se a pessoa de fato é convertida, tem uma conversão genuína ou não, aí entra outro critério. Mas o conceito de discipulado é você caminhar com aquela pessoa que já ouviu falar. Então, ela não é uma pessoa leiga, digamos assim. Então, ela vai ir aprendendo aos poucos, né? Missão e missões, né? Missão... Deus nos deu uma missão. Nós temos a missão de propagar o Evangelho. E missões é a execução desse cumprimento. Missão é algo único, né? Aquilo é um plano, é aquilo, é no singular, inclusive, né? E aí missões são as várias execuções que Deus vai fazer no plural. Existem vários tipos de missões. É a execução da missão, que é algo aquilo que Deus direciona para um ou para cada um, mas vem primeiro de nós, e missões é no plural. Então, o ano passado se solidificou, foi formado o nosso departamento da Junta de Missões. Não sei se todos os irmãos têm conhecimento, então agora, a partir do ano passado, nós temos um departamento de Junta de Missões que chama Junta de Missões de Itapevi, com a sigla JMI. Ele foi estruturado no ano passado com plenária, né? Então tem o líder, tem tudo certinho já, os cargos definidos. E começamos os projetos, então, de forma formal mesmo, desde o ano passado.
E aí, né, tem o presidente, inclusive, do departamento está ali, que é o Rodrigo. Tem alguns projetos, nós já fomos evangelizar aqui ao redor dos nossos pontos de pregações, tem entrega de marmitex. E com relação a esse tipo de missão, que são missões transculturais, que vai além do nosso país, para outros povos também, se for o caso, nós vamos iniciar também com uma pessoa que é candidata, que inclusive sou eu, com um curso preparatório, que é de 1 ano esse curso, para poder iniciar com esses projetos transculturais. Agora, os nacionais nós já temos. Inclusive, também temos muito trabalho a fazer aqui pela nossa região, pela nossa cidade de Itapevi, que tem mais de 200 mil habitantes aqui nessa cidade. E uma igreja reformada, por enquanto, né? Então, é um grande desafio que nós temos.